Bom dia. Bom dia. Bom, a gente não fez a reunião de pauta na sexta-feira, não porque estivéssemos ausentes, obviamente, os dois. Essa prisão do pessoal da Odebrecht e da Andrade Gutierrez nos tomou algum tempo, né? E mudou tudo de patamar, né? O Brasil passou a ser o outro. Quando você prende os donos, os dois maiores empresários do país, provavelmente, ou pelo menos os dois que têm mais influência junto ao poder público. Bom, enfim, muitas pessoas estavam descrentes de que o Sérgio Moro iria chegar a esse ponto. Nós nunca perdemos essa confiança. Não. A gente sabia que ia demorar justamente porque era mais complicado, não só porque, e aí foi a justificativa dele, todo mundo viu, quer dizer, eles usavam operações mais complexas, digamos assim, e ao mesmo tempo você precisava ter uma peça muito forte, porque como o poder financeiro, principalmente da Odebrecht, é avassalador, né? Bom, já um ataque concentrado na imprensa, dizendo que eles não têm prova nenhuma, né? A Odebrecht espalhou que é só esse desqualificado do Youssef que disse em algum momento que a Odebrecht tinha se metido no meio. Agora, os procuradores não têm a menor dúvida sobre o papel da Odebrecht, o papel da Andrade Gutierrez. O delegado disse ao Globo claramente: a gente está cheio de provas, a gente tem um montanha de provas. Eles não chegariam a esse ponto sem provas. Claro. Estou dizendo hoje que vão indiciar. Não, mas o Paulo Roberto Costa devolveu o dinheiro que foi pago pela Odebrecht através da construtora Del Sur no Panamá. Atenção, existe um e-mail de um diretor da Braskem para o Marcelo Odebrecht e o Márcio Farias e outros, dizendo, aquela história do sobrepreço, e depois, vamos incluir aqui a OAS, a Camargo Correia, formação de cartel, e deixar esses brasileiros, aí usa um termo para eles, depreciativo, em relação à UTC e à Chain, né? Fora do negócio das sondas e tal. Quer dizer, desculpe. Aí vem a advogada. O procurador disse claramente, ele falou, olha, essa é a questão do cartel, por exemplo, formação de cartel, isso tudo a gente já sabia há muito tempo, já podia ter colocado esses caras na cadeia há muito tempo. A parte complicada é a que envolve lavagem de dinheiro, foi feito fora do Brasil. A notícia de hoje, do Estadão, nós já tínhamos informações sobre isso, mas agora é mais concreta. Quer dizer, o Ministério Público pediu ajuda aos Estados Unidos e daí vai pesar para o lado deles, pediu para os americanos para rastrear esse dinheiro. Inclusive porque a Odebrecht tem obras no exterior, inclusive nos Estados Unidos. Por exemplo, um novo terminal do aeroporto de Miami, ela estava formando um consórcio lá, ou já havia formado, já construiu, enfim. Ou seja, não vai mais fazer negócio nos Estados Unidos, não. Não vai ser. Em fevereiro, logo depois do início da Lava Jato, eu estava num almoço aqui em São Paulo. Eu até reproduzi isso em alguns posts, né? E havia alguns jornalistas, né? E uma delas, uma jornalista muito bem informada, havia dito que havia conversado com o Marcelo Odebrecht, e o Marcelo Odebrecht disse, não vão me pegar porque eu não tenho nada com Alberto Youssef. Bom, o que depreendemos naquela época? Né? Justamente o que viria a se concretizar agora, ou seja, se constatar agora. A Odebrecht, alguma coisa fez com o Youssef, me parece, talvez tenham esquecido, em algum momento surgiu o Youssef e o Odebrecht, mas o grosso, o que importa, é que eles faziam essas transações lá fora, de banco estrangeiro para banco estrangeiro. Por quê? Porque o Odebrecht atua muito no exterior. Aliás, atua muito no exterior com a ajuda do lobista Mauro Brama, né? Você viu que maravilha? Eu passo o tempo todo no YouTube, eu ponho aeroporto, ex-presidente Lula. Basta pôr isso no YouTube, vem, né? Obrigada. E daí sempre tá o Alexandrino, coitado, tem
Ele está sempre ali. E daí recebe o cumprimento do presidente, porque o Lula faz olha, esse daqui é o meu patrão. O Alexandrino, não sou eu, não sou eu. Eu só represento o patrão. Eu só pago as contas dele. É um negócio tão... O Alexandrino devia ganhar o Alexandrino devia ganhar um adicional por insalubridade, porque provavelmente ele se tornou um alcoólatra, né? Problema. Né? Acompanhando o Lula para cima e para baixo, pagando táxi aéreo, pagando hotel, pagando o que vai saber o quê, dando dinheiro para o Instituto Lula. Imagina a vida dele nos últimos anos, o que foi. Mas deu resultado, né? Ali no Peru, por exemplo, a Lei do Porto, eles fazem o metrô de Lima, fizeram 8 linhas de metrô, uma delas deve funcionar pelo preço de 46. Quando nós demos a história do Bril, as histórias do Bril, veio tudo, quer dizer, essas coisas... Ainda não tinha o Porto, porque o Porto é mais recente, é uma aquisição do lobista. Mas, por exemplo, o metrô de Caracas, o metrô de Lima também. Metrô de Lima, gente, o Bril... Não vai ficar pronto mesmo. Nunca vai ficar pronto. Porque também tem isso, pessoal. Não basta elas serem ladras, né? Essas empreiteiras, elas serem ladras, mancomunadas com o que há de pior no país. Elas são também incompetentes, elas fazem obras ruins, péssimas do ponto de vista de engenharia. Elas não terminam. Elas fazem a coisa de qualquer jeito. Esses estádios, Diogo, aqui você teve a experiência de ir ao Itaquerão no mesmo dia que eu. Aquele estádio já estava caindo aos pedaços antes mesmo de estar... Eu vi a semifinal, tinha uma goteira na cabeça do meu filho. Aquilo tudo está caindo, já está caindo aos pedaços, tudo mal feito, tudo. Enfim, seria muito melhor que nós contássemos, na verdade, com empreiteiras americanas. Porque empreiteira americana, a Foreign Know-how, são as únicas que estão submetidas à lei de más práticas de anticorrupção, às vezes a corrupção nos Estados Unidos. Então, assim, não tem conversa com empresa americana. Mas, enfim, não vai acontecer. Não vai acontecer enquanto isso, mas a gente vai lá. Todo dia a gente continua. YouTube aeroporto, eu pego sempre o Lula. Eu já peguei na República Dominicana, em Cuba, no Peru. Por falar... Não, a gente não constrói metrô aqui, né? Constrói mal e porcamente, né? Isso que é fantástico. Né? Agora, tem uma questão aí que é importante no despacho do Sérgio Moro, que ele tocou, e aí veio o Cardozão, né? Todo indignado, etc., dizendo, olha, esse programa de concessões, tal do programa de infraestrutura, ao incluir essas empresas, estimula, porque elas não se emendaram, elas vão continuar superfaturando, etc. Bom, como é que funciona nos Estados Unidos da América? É simples. Se uma empresa ela está sob suspeita, e evidentemente com todos esses... Ela não está sob suspeita, todos os executivos presos. O que acontece? Imediatamente elas não podem entrar. Não podem entrar, isso está na lei. Não podem, eu fui ver. Não podem entrar em nenhuma licitação pública americana. Considerando que eles fazem muito menos licitação pública do que no Brasil, né? Eles fazem muito menos licitação pública do que no Brasil. Então não pode entrar nem em nível federal, nem em nível estadual, nenhum nível, certo? O que não acontece é que os contratos previamente, enquanto é suspeita, os contratos previamente firmados não são cancelados. Tem que cumprir. Mas, evidentemente, são cumpridos, o governo aí põe mais uma lupa em cima. Não, daí eles põem um comissário. Aqui na Itália, por exemplo, quando houve a acusação e acusação de corrupção aqui para fazer o Expo, foi visitado pelo Lula, aliás, uma empreiteira pagou dinheiro para pegar um contrato, ganhar um contrato, e foi afastada do trabalho. Quer dizer, eles continuaram, a empreiteira continuou fazendo o trabalho, mas com um comissário. O comissário intocava a obra. Nos Estados Unidos, eu não sei se... governo, que é um magistrado, e nos Estados Unidos eu não sei. Respeitabilidade para não parar, para não interromper a obra e impedir que a Expo ficasse pronta. Nos Estados Unidos eu não sei exatamente como é que funciona, eu imagino que talvez não seja talvez não, mas aqui funcionou.
Mas evidentemente que a empresa, os olhos ficam ainda mais abertos em relação ao que ela está fazendo, vão vasculhar os contratos, etc. Enfim, então assim, voltando ao Brasil, é um absurdo que Camargo Correia, que Odebrecht, que Andrade Gutierrez, que o OAS e as demais possam ainda entrar em algum tipo de licitação pública quando ainda estão sob suspeita. Evidentemente, se a Constituição diz isso, a Constituição está errada. É preciso mudar a Constituição. Claro. Mas se a Folha de São Paulo hoje diz que a Dilma continuou pedalando em 2015 a 2 bilhões a mais, se as coisas não têm uma consequência, olha, ela está a um passo, a um cuspe do impeachment por causa das pedaladas fiscais. Todos nós sabemos disso. Ela ganhou 30 dias por uma questão de baixo jogo político do TCU, que não deveria ter concedido esse tempo a ela. Mas, de qualquer maneira, ela sabe que está com a corda no pescoço por causa das pedaladas fiscais. Que hoje, o principal jornal do país tenha como título: as pedaladas fiscais continuaram em 2015 e a dívida... A dívida do Tesouro com os 3 bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, subiu de 40 bilhões em junho do ano passado para 60 bilhões. Essa é a dívida, o rombo que o Tesouro tem que pagar para os 3 bancos. E não vai Considerando pagar. Que o Joaquim Levy prometeu arrecadar 55 bilhões, que é a meta fiscal do governo federal, não vai. Mesmo que ele não vai conseguir, mesmo que ele conseguisse, ele não conseguiria nem pagar o que ele já tem de débito atrasado, dívida atrasada com esses 3 bancos. Não fala em todas as outras dívidas. Aliás, voltando à história das pedaladas, eu acho inacreditável. O Congresso não examina as contas do governo desde 2002. É fantástico. Eu li hoje, eu vou até reproduzir um artigo em que está mostrado também que em 2010 o Lula também dava pedalada. Em 2010, o Lula deu pedalada. Então, assim, a gente está numa completa desordem, né? Completa desordem, porque as pedaladas que ocorriam, mas você vê a curva, né? É crescente. E no ano passado... E com este governo, atenção, não é questão só de responsabilidade na hora contábil. Não adianta, com o tamanho deste governo, não dá. Impagável. Ele é impagável, como diria o Milor Fernandes, teria dito, é impagável nos 2 sentidos, né? É impagável nos 2 sentidos. Não é possível, não vai fechar nunca, ainda mais com uma brutal queda de arrecadação que nós tivemos, né? O presidente da Mercedes, que a gente reproduziu aí um pedaço, uma excelente entrevista que ele deu à Folha, e é difícil um empresário falar dessa maneira, né? Abertamente, né? Ele disse, olha, que a venda de caminhões, e caminhão no Brasil é transporte de carga, é o único transporte de carga praticamente existente, é o caminhão, né? Teve uma queda de 50%. Porque os caminhões eram subsidiados. A venda de caminhões era financiada. Não se esses empresários não começarem a abrir o bico também, atenção, o Brasil, eles é que tem que abrir o bico. A gente sabe que eles não têm nem coragem para anunciar no noso jornal. Mas se eles não começarem a falar, eles são os maiores prejudicados. Quem vai perder? Quem perde a Mercedes, perde... Atenção. Óbvio que as grandes empresas perdem também. O que ele estava falando, e ele fez o raciocínio em degraus, assim como o Brasil está caindo, né? Ele falou, 50%, queda de 50%. Não vendemos caminhão, porque caminhão tem que ser financiado. Só que com os juros, em função do tal do ajuste fiscal, ninguém pode comprar caminhão. E aí é o seguinte, esse governo, ele teve um ciclo de crescimento artificial no Brasil durante 10 anos, baseado só no crédito fácil, agora a gente está tendo que pagar a conta, e um governo desse tamanho que continua a consumir boa parte da riqueza brasileira. Então, é simples, né? Não tem muito mistério. Agora, a questão é... Não, e a expressão de queda aos degraus que nós reproduzimos ontem, do Mendonça, de Bacos, queda é assim, né? Queda é assim. Ela começa
ela começa a cair aos degraus e depois começa a cair de 4 em 4 degraus. Ela é muito rápida a queda e nós sabemos disso, a gente tem experiência disso. Olha, a degradação aqui é visível. Em São Paulo, ninguém mais consegue alugar imóvel, porque não tem mais freguês. Os restaurantes, mesmo os restaurantes mais caros, estão vazios. Né? São sinais claros. Quando para. Quando para. Enfim. Bom. É isso. Só não podemos mais parar. Vamos adiante. Vamos, a gente vai mais um pouco. Bom, parabéns pelos números fantásticos do... Tivemos, parabéns nós todos, imagina, impressionante. Muito obrigado aos leitores. Muito obrigado, Lava Jato, porque os números que nós tivemos sexta, sábado e domingo, um negócio impressionante, porque as pessoas estão querendo ter notícia do jeito que a gente dá, né? Não comprada. E sem anúncio do Odebrecht, né? Sem anúncio do Odebrecht. Acho que eles não vão anunciar aqui. Acho que a gente não vai reproduzir os anúncios deles. Não, de jeito nenhum. Nem de graça, nem a pagamento. Nem graça, nem pagando. Exatamente. É isso aí. Abração. Tchau.